Elas vão falar em duas. Eu pedi para elas ficarem o mais próximo possível, para que possam ser captadas pelo seu olho mágico. Nós vamos ficar lá aqui na frente, ó. Tá. Só para adiantar aqui o expediente, Paulistânia Eleitoral, Ensaios, Memórias e Imagens, é um livro idealizado pelo Centro de Memória Eleitoral do TRT de São Paulo. É um exemplar que será sorteado. Reforma Política, um mito inacabado, tem a organização de Mônica Herman, Cadiano. Serão 12 exemplares sorteados. Então, vamos tirar os números aqui. Você levanta o seu número e, para facilitar, nossa colega já vai encontrar com você no caminho para nós sermos bem dinâmicos. Tá bem? Então, já já a gente começa esse sorteio. Mais uma vez, eu solicito aos participantes para iniciarmos. Estando a metade dos presentes, nós vamos reiniciar, senão fica muito atrasado o nosso trabalho. Tá, então, porque se a gente for sortear não tiver o número, vai passar para quem estiver aqui dentro, tá? Então, quem vai nos ajudar com isso é a Rúbia. Esses exemplares estão sendo doados pela administração do TRE de São Paulo aos senhores participantes deste evento. Os organizadores não têm número, não participarão, eu pelo menos não tenho, então, transparência e... Então, vamos lá. 2597, está aí? 2597, se tiver, já levanta. A gente pede para alguém já encontrar com você no caminho. Não está? 2597, acho que as pessoas estão tendo dificuldade para ver, vão ter que virar o crachá. Então, vamos partir para o outro, então. 2483, está aqui? 2483, não está? Vamos partir para o outro, até... 2433, é isso? 2433. 2433, não? Sim? Não? Não. Dois 2500, 2500. Está aí? Número 2500, não, não? Puxa vida, os não estão ganhando. 2457. 2457 está? Não? Está parecendo a pesquisa eleitoral, tem mais, né? Indeciso e não sei. Vinte e 2583. Está aí? Está ali, ó. Faz a gentileza para mim, Natália. Você me ajuda com isso aqui? Já entrega para ganhar tempo. O colega ali que está bem ali, ó. Isso. Já foi um. Qual que foi esse? 2534. 2534, bem próximo, né? Tá aqui? Tá? Não, né? Não. 2356. 2356. É o seu? É o seu? É o seu, não? Ah, não está? Vinte e 2379. Tá aqui? Não, ela levantou para ajustar o cabelo. 2379? Não está. Está parecendo um leilão, né? 2600. 2600. 2600, está? Também não. Está no café ainda. Tomando café com língua. Vinte e 2468. Está aqui? 2468.
Não, não está. Dois cinco oito meia. Não, ele só está fazendo um joinha. 2586, está aí? Não? Se tiver, faz assim, ó. Pode, eu estou aqui. Não. 2589. Está lá, está cá. Ó. Opa, muito bom. Segundo exemplar, obrigado, Natália. Você me ajuda também, meu? 2608. 2608 está aí? Não? Não, foi só um tchauzinho? Foi só um tchauzinho. Vinte e três sete meia. 2376. 2376. Então, nós vamos fazer mais 2 sorteios e a gente para começarmos a palestra. Vinte e cinco, 27. 2527. Passou perto ali, que ela fez o não foi? Pois é, passou perto. Mais um último nessa fase, depois a gente continua. 2341. 2341. Não tá? Tá ali, ó. Mais um. É aqui a gente encerra aqui. Depois continua o sorteio desses exemplares. Que já já nós vamos iniciar as palestras. Valéria Gamboge, do TJ do Rio Grande do Sul, e Ânia Pereira Rego, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, vão apresentar a palestra Perfil das Unidades de Auditoria Interna e Auditores do Poder Judiciário Brasileiro. O objetivo é apresentar o resultado do levantamento efetuado sobre a realidade das unidades. Então, senhoras e senhores, as nossas palestrantes, com a palavra. Boa sorte. Muito obrigado. Começou. Tá. Bom dia. Pessoal, vocês já notaram que aqui está, de forma simbólica, o Brasil de sul ao norte, certo? E foi muito curioso como esse trabalho surgiu, porque quem estava no último fórum deve se lembrar, durante a palestra de nossa brilhante colega Fernandinha, da Bahia, o Salvatore Palumbo estava presente e fez uma pergunta. Vocês, alguma vez, já fizeram um levantamento de perfil? Vocês sabem, pelo menos, quantos são? Aí, igual falou o Rafael agora, só se ouviu os grilinhos, né? Cri, cri. Aí, na mesma hora, nós aproveitamos essa maravilhosa tecnologia, WhatsApp, né? Que, aliás, era o Telegram, e ali, rapidamente, em 10 minutos, cerca de 48 tribunais responderam, nem todo mundo estava prestando atenção na palestra, era melhor, e tivemos uma média de 500 e poucas pessoas trabalhando com auditoria. Aí eu fiquei com aquilo. Quando bateu o intervalo, Valéria chegou. Ânia, o que tu achas, né, porque é gaúcha, o que tu achas nós fazermos? Perfeito, a sintonia estava ali. Foi daquele dia, nós voltamos a nos encontrar hoje. Totalmente online, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, e nós usamos as ferramentas e conseguimos fazer esse trabalho, graças também a uma adesão que nós ficamos bastante surpresas, alegremente surpresas, de todos os colegas. Então, é esse trabalho que nós vamos apresentar agora para vocês. Espero que isso ajude a nos conhecermos melhor. Então, colegas, os objetivos do nosso trabalho foram traçar o perfil das unidades de controle interno do Poder Judiciário brasileiro, compreender a estruturação das unidades de controle interno e identificar oportunidades e desafios,
e identificar necessidades de capacitação. Para isso, a gente usou a seguinte metodologia. Nós fizemos 2 questionários, um com o perfil da unidade e um com o perfil do servidor, que seria respondido anonimamente. Os dados foram coletados por questionários cujo link foi enviado online por e-mail dos dirigentes. E os formulários foram feitos no Google Forms, ficaram na plataforma. O período foi de setembro de 2017 a abril de 2018. A gente, num primeiro momento, esperava ter uns 2, 3 meses de pesquisa, né, Ania? E acabou, por dificuldade de contato com as unidades e tal, se estendendo esse período todo, e envolveu 91 tribunais e 3 conselhos. Antes de finalizar o questionário, nós fizemos um levantamento preliminar pelo nosso grupo de e-mails e pelo Telegram, e chegamos a um número de 1.184 pessoas trabalhando com auditorias nas nossas unidades de controle interno. Aqui cabe ressaltar que, nesse número, já estão descontados o pessoal do eleitoral que trabalha com prestação de contas. Porque é preciso esclarecer, porque nem todo mundo sabe, a Justiça Eleitoral adotou a fórmula de manter as unidades que fazem análise de prestação de contas eleitorais partidárias dentro das unidades de controle e auditoria interna. Então, é um pouco complicado, porque quem faz a parte de contas eleitorais e partidárias não faz auditoria, mas quem faz auditoria acaba tendo que reforçar a força de trabalho de contas eleitorais, especialmente em anos pares. Salvo engano, além do TSE, me parece que Minas Gerais não está mais com o pessoal de contas dentro da unidade de auditoria. Nós, no TRRN, eu sei que Bahia tirou. Samuel, conseguiu? Ainda não. Há um movimento. Qual? Paraíba. Eu estava sem certeza, mas me lembrava da Paraíba. Então, está havendo um movimento em relação a isso, porque isso dificulta um pouco para quem faz auditoria, porque nós temos que interromper. Mais à frente, isso vai ficar bem claro. Então, 1.184, nós pedimos ao pessoal do eleitoral que informasse apenas aqueles que trabalham com auditoria. A turma de contas eleitorais e partidárias não foi contabilizada nesse resultado. Ok. Itens abordados na pesquisa das unidades, tá? Estrutura organizacional, estrutura de pessoal, investimentos em capacitação, estrutura normativa e posicionamento hierárquico, processos de auditoria e estrutura de governança. O questionário perfil da unidade, ele foi encaminhado para os dirigentes das unidades. O link foi para o e-mail, conforme eu já havia referido. E a busca dos e-mails foi feita no portal dos tribunais, pela lista que o CNJ nos forneceu, na rede, telefone. Tivemos algumas dificuldades aqui. O perfil do servidor foi encaminhado para o e-mail do servidor que os dirigentes referiram no questionário da unidade. Metodologia. Nós fizemos um acompanhamento semanal das respostas, inclusive, acho que muita gente vai lembrar de nós, que a gente foi bem chata, bem insistente, telefone, e-mail. Fizemos a tabulação das respostas no Excel, uniformizamos as respostas, masculino, feminino. Fizemos uma categorização quando houve necessidade, por exemplo, obras e construções, colocamos como engenharia. E, por fim, fizemos uma análise descritiva dos dados. A taxa de respostas foi bem significativa, a gente teve 70,21% de respostas, 66 unidades das 94 responderam, e nós fizemos também uma taxa por região. Aqui, sempre deixando ressaltado que a gente levou em conta o número de estados e o número de tribunais por região. Então, nessa linha, o Centro-Oeste ficou com a maior taxa, 90,9% de resposta.
Também por área, nós fizemos a categorização. Os tribunais militares ficaram com 100% de resposta. Os três responderam. Os superiores, 5 dos 4 responderam. Os estaduais, 20 de 27. Os trabalhistas, 17 de 24. Os eleitorais, 19 de 27, né, Rani? Federais, aqui foi a baixa, né? Nós tivemos só 2 tribunais dos 5, e os conselhos também só 1 de 3. Quanto ao questionário individual, nós tivemos 209 respostas e nós enviamos 468 questionários. Então, a taxa ficou em torno de 45%. Aqui, se a gente levar em conta o censo do CNJ, que teve mais ou menos 60% de retorno, a gente achou que foi um índice bem significativo também, porque não era obrigatório, né? Principais resultados. Quanto à denominação da unidade, a gente viu que grande parte das nossas unidades ainda estão com a denominação de controle interno, 59%. Se a gente juntar controle interno e auditoria, que algumas unidades chamam controle interno e auditoria, vamos a quase 75%. E a nomenclatura, denominação que deveria ser utilizada, que é a auditoria interna, nós estamos só com 11%. Já tem um trabalho do CNJ nesse sentido, né? Quanto ao nível hierárquico, nós temos 41% de secretarias e 9% de diretorias. E o resto ainda está com estrutura em nível hierárquico abaixo das unidades auditadas. Aqui cabe também um esclarecimento, porque esses 35%, boa parte são de tribunais que não tinham de onde tirar para fazer o upgrade. Então, as unidades se mantiveram como coordenadoria abaixo das unidades auditadas, que são secretarias. A grande maioria desses 35% está nessas condições. São tribunais que não têm de onde tirar, não têm cargos e funções para fazer a transformação. Então, prosseguindo. A qual unidade a sua se vincula? Aqui foi uma grata surpresa, 97% se vincula à presidência. E se há normativos específicos regulando os processos de auditoria e atuação da unidade. Então, 91 dos tribunais já têm isso. Quanto às subunidades que entregam a unidade, a gente teve bastante dificuldade para categorizar, porque tem muita nomenclatura, divisão diferente, nomenclatura, especialização. Então, a gente citou algumas mais referidas. Tem a auditoria genérica de gestão, de administrativa, geral, de regularidade operacional, de controles internos. Essa tem quase todas as UCIs. E umas mais específicas, auditoria de pessoal, auditoria de licitações e contratos administrativos, prestação de contas partidárias eleitorais, dos TREs, e acompanhamento, avaliação e orientação da gestão. Algumas subunidades pouco citadas: obras e serviços de engenharia, TI, controle de análise de custos, infraestrutura e avaliação de resultados, consultoria técnica, avaliação da governança e fiscalização cartorária. Essa fiscalização ficou estranha, porque, em princípio, nós imaginamos que isso seria feito pela corregedoria, que é a auditoria da área fim. Mas alguns tribunais colocaram, né? Quanto à pergunta se as unidades possuiriam planos específicos para si, a maioria referiu que não possui planejamento estratégico, não possui planejamento tático, e 51% que refere que tem planejamento operacional. Inclusive, Valéria, você não disse que nós achamos que o pessoal não sabe muito bem a diferença. Por isso, ficou uns números assim, muito similares e, ao mesmo tempo, contraditórios. Quanto à questão de se o tribunal possui
gestão por competência, a grande maioria não possui, mas 22% refere que está implementando gestão por competências. Perguntado se o plano anual de auditoria se baseia em avaliação baseada em risco, 55% referiu que não. Que sim, desculpa. Mas 13% dos tribunais citaram não, mas pretendemos adotar, consideram riscos, mas não utilizam a metodologia completa. O tema gestão de risco foi bastante citado nos cursos, então a gente vê que tem uma certa preocupação com o tema. Mais de 90% das UCIs têm o seu plano publicado em novembro ou dezembro, e alterações no plano usualmente são comunicadas à presidência para autorização. Perguntado se a unidade possui estatuto de auditoria, 47% respondeu que sim, e se segue ou não a IPPF, 54%. Rania, me ajuda aqui que eu estou com as cores. 44 sim, 56 Sim, não. ok. Quanto aos normativos, para avaliação, além do que o pessoal respondeu, a gente foi fazer uma busca de evidências. Então, como muito pouca gente respondeu que tinha, mas não mandou nem o link, nem o normativo, a gente foi para os sites fazer uma super pesquisa. Gente, em 2 dias eu abri todos os 94 sites e do que eu consegui achar, porque em muitos sites pode virar de ponta cabeça, você não acha nada. Inclusive eleitoral, nós temos um site padrão e não tinha. Alguns não estavam nem com os relatórios de gestão publicados. Fica só a dica. Então, a gente realmente precisa melhorar muito mais a transparência. Não, há sites que você pode virar de ponta cabeça. Talvez nenhum hacker consiga achar, mas nós abrimos e lemos, o que é mais importante. Fizemos a leitura daqueles que encontramos para poder chegar na conclusão mais adiante. Então, enfim, embora os 47% tenham respondido que tem, só em 75% nós encontramos as evidências, e a Rania fez uma leitura de todos os normativos e fez uma categorização aqui, que eu vou pedir para ela explicar. Olha, das 91 unidades que eu consegui localizar, 46 eu categorizei como normas alinhadas. O que é que eu usei como critério? Que, pelo menos, indiquem que não há cogestão. Foi o mínimo, o critério mínimo que eu presenciei, porque a variedade era muito grande, que aí ficava difícil descer um detalhamento maior. Então, o critério que nós adotamos foi eliminação da cogestão. Então, 46 tribunais, 13 TRTs, 17 TJ, 2 TJM, 9 TRS, 2 TRFs, 2 superiores e um conselho, representando 50,55%, não atuam mais em cogestão. Isso é muito positivo. 23 unidades, simplesmente eu não encontrei. Né? E também não enviaram e não foi possível localizar. Então, 25% é uma grande interrogação. Lamentavelmente, encontrei 6 que ainda traziam expressamente nas normas a previsão de cogestão ao obrigar a análise dos processos antes da decisão da autoridade. E 16 eu coloquei como normas brancas, porque, na verdade, diziam, não, nós temos normas que indicam como é a nossa atuação. Sim, elas contam como é que se faz auditoria. São manuais, podem ter o nome que for. Algumas estão dentro do regulamento, outras têm chamam de estatuto, outros de manual, cada um dá um nome, também não há a menor uniformidade nisso, gente. Assim, ao Deus dará, a criatividade, não sei como é. Mas aí, quando você vai ler, elas não passam de um manual de procedimentos. Então, por isso, nós colocamos numa categoria de norma branca. Ela não vai nem vem. Quanto à questão de possuir plano de capacitação anual próprio, 80% possui. Os principais tópicos,
citados foram auditoria governamental, gestão de riscos, mapeamento de processo, contratos e licitações. A gente identificou poucos treinamentos na área de TI. O número de participantes geralmente é muito pequeno, de 2 a 3 por tribunais. Aqui a gente tem feito uma parceria lá no Rio Grande do Sul, tentando unir os tribunais, então a gente está sendo bem eficiente. E relatos de que o plano anual de capacitação é pouco efetivo ou prejudicado. Essa parte do prejudicado acontece muito quando você tem um plano de capacitação, mas você não tem um orçamento de capacitação. E aí é na briga, né? Quem fala mais alto, quem consegue convencer. Enfim, você tem que estar o tempo inteiro demonstrando a importância daquilo que o próprio Rafael acabou de falar, de que uma auditoria qualificada impulsiona toda a organização. E aí, uma das opções que, pelo menos no TRE, nós temos feito, nós estamos integrados com o pessoal de capacitação, promovendo capacitação para os colegas. Então, temos colegas que estão dando capacitação em licitação. Eu, recentemente, fiz um workshop para os fiscais. Há 2 anos, fiz um de termo de referência. Então, é a forma que nós estamos utilizando, já que eu tenho que disputar o dinheiro e se o meu curso não pode ser dado por alguém de dentro, aí o que eu faço é a troca. Aqueles cursos que poderiam ser contratados lá fora, mas que nós temos condições, temos expertise, colegas com muita experiência, aí nós mesmos fazemos a capacitação dos demais para poder fazer esse jogo de forças. Quanto a especialidades, áreas e formação de servidores. Aqui também a gente acha que houve uma certa confusão, porque no questionário dos dirigentes a gente perguntava que especialidades as subunidades teriam. E para os servidores se perguntou a formação específica deles. Eu acho que talvez alguns dirigentes tenham respondido a formação de servidores e não a especialidade da unidade. Nós tivemos algumas coisas parecidas. Então, na especialidade, nós teríamos 33% administrativo, 28% contabilidade, 14% TI e 13% jurídico. E, na formação, nós vemos que a maioria do pessoal é formado em direito, seguido de contábeis e depois TI. Então, quanto às especialidades, muitos servidores com formação em direito, trabalhando na maior parte na especialidade administrativa, licitações e contratos. A maioria das unidades conta com um contador e as áreas de TI e engenharia ainda são incipientes. Na formação dos servidores dos questionários respondidos, nós verificamos que 70% exerce função ou cargo comissionado, 77% tem especialização, 8% mestrado e 1% doutorado. As principais áreas são direito, auditoria, gestão pública e controladoria. E um dado que nos chamou a atenção é que os engenheiros que referiram possuir especialização optam em áreas distintas da engenharia. Algumas curiosidades, então, do questionário. O dirigente da unidade é normalmente indicado pelo presidente sem critérios formais. A maioria das unidades conta com pelo menos um contador, já havia referido. E os núcleos de engenharia e TI ainda são incipientes, com poucos servidores. Alguns indicadores de desempenho citados pelas unidades. Quantidades de auditoria realizadas por ano, índice de atendimento e implementação das recomendações expedidas, índice de execução do plano anual, índice de maturidade da gestão de riscos e prestação de contas julgadas no prazo. Aqui eu gostaria de também fazer uma informação que eu acho muito importante. No TRRN, até dezembro de 2016, nós estávamos atuando em cogestão.
Aí saiu uma portaria retirando. No mesmo ano, também foi quando a seção de análise de contas partidárias e eleitorais foi reposicionada dentro da Secretaria Judiciária. Nesse ano, quando nós fechamos o relatório de gestão, nós não fizemos sequer 50% das auditorias que haviam sido planejadas. O ano passado, nós fizemos 90%. Por que não fechamos 100%? Simplesmente porque, numa auditoria, nós resolvemos suspender, porque houve troca de gestores nas unidades que estavam sendo auditadas. Então, nós esperamos as unidades se reequilibrarem para, então, retornarmos lá, fazer a validação do que havia já sido coletado com a gestora anterior, com o novo gestor, e aí prosseguimos. Ou seja, uma única auditoria não foi fechada no ano. Então, a diferença entre estar atuando em cogestão é gritante, gente. É literalmente do 0 ao 100. E isso com integrada, que chegou o ano passado, que ninguém estava esperando dentro do TRE. Né? Então, mais algumas curiosidades do pessoal que respondeu ao questionário. O tempo de lotação médio é 6 anos e meio nas unidades de controle interno. Né? Nós encontramos um máximo de 24 anos e um mínimo de 9 dias. Era um baby dela, viu? Era o meu baby. Era um dos meus. Alguns comentários, então. A gente entende que as UCIs podem melhorar os normativos internos, regimento interno, código de ética, metodologia de elaboração do plano anual. A abordagem voltada aos riscos é utilizada informalmente. E principal obstáculo citado, muito citado, foi pedido de prazo pelos auditados. É porque não há uma priorização. A auditoria... Ai, meu Deus, lá vem esse povo chato. Tá, agora eu olho. Aí chega em cima, não deu tempo, porque eu estava com isso, eu estava com aquilo, eu estava com aquilo outro. Me dá mais 10 dias, você já teve 15. Mas só mais 10 dias, é um mês. É difícil, gente, é briga. E quando a unidade é auditada de algum amigo, nossa, a chantagem emocional é terrível para a gente conseguir botar nos eixos. Mas estamos caminhando, estamos caminhando. Então, as principais oportunidades: treinamentos na área de TI e engenharia, implementar a gestão de riscos para a elaboração do plano anual de auditoria, reunir tribunais para um mesmo treinamento, visto que a média é de 2 a 3, explorar a questão do planejamento estratégico, tático e operacional nas UCIs. Também, como oportunidade, a questão da unificação da denominação das unidades para auditorias internas, definir em normativo próprio as competências mínimas para a indicação do dirigente da unidade, uma vez que a discricionariedade da nomeação pelo presidente nem sempre observa a qualificação e experiência do servidor, dificultando sua adaptação e o ritmo de trabalho da unidade. Inclusive, até para a coleta dos questionários, nós tivemos esse problema, porque em muitas unidades houve troca de gestor, aí o gestor que entrou, às vezes nem era da unidade, nem chegou, não sabia do que se tratava, até você conseguir mobilizá-lo, conseguir a adesão, ou então o gestor anterior já tinha respondido e ele não sabia, a gente tinha que fazer a conferência. Deu um trabalhinho por isso também, porque houve, este ano, principalmente, houve uma troca até acentuada na direção de várias unidades. Então, mais oportunidades identificadas. A gente poderia uniformizar o material disponibilizado na internet pelas unidades, assim como o local apropriado, em função da dificuldade que a Rânia já referiu. Uniformizar a nomenclatura documental. Nós encontramos manuais, guias, normativos, códigos. E as principais dificuldades que nós encontramos foi as diferentes estruturas conforme especialização, muita diversidade. O contato com as unidades, em função até da troca de gestores, e mudança de gestores. E a diferença de conceitos, estatuto, regimento, portaria, como exemplo. O que nós gostamos muito de fazer nesse trabalho é que, como eu disse logo no começo, do Guaíba ao Potengi, né, os 2 Rio Grandes, distantes, só nos encontramos 2 vezes, e conseguimos realmente mobilizar
os colegas. Houve um boca a boca, foi pelo Google Groups, foi pelo Telegram, foi nas listas, dentro do eleitoral. O pessoal do eleitoral estava atrasado e ela dizia, só tem 9. Eu, como assim só tem 9? Não, e-mail para Deus e o mundo, encontrava, falava, aí deu uma aumentadinha, fiquei feliz, né? Mas é uma coisa que a lição que nós tiramos disso, não importa a distância, ela é TJ, eu sou TRE, ela é Estado, eu sou federal, ela é engenheira química, eu sou advogada. Ou seja, não importam as distâncias, as diferenças, se nós estivermos unidos com um foco, com um propósito, nós conseguimos fazer. E o mais importante, nós conseguimos que vocês todos se mobilizassem e saíssem na foto, porque isso, gente, é a nossa fotografia, e isso somos nós. E é ótimo, porque nós podemos parar para repensar, né, rever, e com um pouquinho de auxílio superior, a gente consegue, talvez, uma uniformização maior em relação às nossas estruturas, né, nossos normativos, porque está difícil. Eu estou com um na bancada há 2 anos e não consigo aprovar. Então, vamos lá. Isso aí. Então, com isso, a gente gostaria de agradecer, primeiro, a vocês todos, aos tribunais e servidores que participaram da pesquisa. Muito obrigado, foi super bom, assim, o retorno excelente. Um agradecimento especial ao Salvatore Palumbo pela orientação e revisão do trabalho, ao Dr. Salatiel pela remessa da lista de e-mails, ao servidor do TJ, o Felipe, pelo apoio operacional, deu um baita apoio, e o Manuel Gonçalves pela apresentação também. E a Rânia, né? Muito bem, nós ouvimos, então, o perfil das unidades de auditoria interna e auditores do Poder Judiciário Brasileiro. Nós convidamos o Eduardo Cardoso para fazer a entrega dos certificados. Terá, nesse momento, a entrega, Eduardo? A Rods e o Kim farão a entrega dos certificados aos nossos palestrantes. Enquanto eles se aproximam para fazer a entrega, nós vamos aqui informar que está sendo passada a lista para verificação de presença. Se o seu nome não tiver, escreva o seu nome nas linhas suplementares. Claro, fala aqui. Escreva seu nome e o seu e-mail, tá bom? Ela vai falar mais um pouco. Só rapidinho. O resultado do trabalho vai ser entregue oficialmente ao Dr. Salatiel e vai ser encaminhado também à CGSEX do TCU, para que eles juntem esse resultado com o resultado recente, que foi formalizado no Acórdão 588/2018, com o nosso diagnóstico geral. Mas isso aqui é bem específico e eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante para nos ajudar daqui para frente. Então, enquanto entregam aqui, entregam os certificados e fazem a fotografia, nós lembramos que nós temos uma programação a seguir. Nós estamos propondo aqui, com a organização do evento, para quando retornarmos do almoço, retornarmos às 10 para as 14, 10 para as 2, porque dá tempo de fazer o sorteio dos livros. Nós fizemos alguns sorteios, alguns ainda estavam se deliciando com café, né? Então, voltar, a gente faz o sorteio e a programação segue dentro do horário previsto. Tudo bem? Acho que eram esses os recados por hora. À tarde, ao final do evento de hoje, será feita, junto com a organização, algumas informações acerca dos colegas que querem saber do Happy Hour. Tá? É uma hora boa, né? Hora feliz. Né? Não é Happy Days, mas é feliz também. Sobre o almoço, já estou antecipando, nós já vamos chamar a próxima palestra. Os restaurantes que vocês viram anotados aí no manual, no guia, estão bem próximos aqui, tá? São bem próximos, saindo do prédio, tanto pela parte da frente como pela parte de trás. Principalmente quem for sair pela frente, à esquerda há vários restaurantes, tá? É fácil, rápido. E também nós recebemos agora há pouco aqui uma mensagem que pediram para a gente passar para vocês. Está tendo uma série de eventos em São Paulo. Alguns já estão acontecendo, outros vão acontecer, como, por exemplo, a Virada Cultural. E, se vocês quiserem depois acessar, tem um programa, não sei se você ouviu falar, Google, coloca lá a Prefeitura, ou eventos em São Paulo, tem o caso da Agenda Cultural, vários eventos, pediram para informar para vocês. E aqui citamos um exemplo, por exemplo,
Tem gente que não gosta. Mondial de la Bière, ou seja, Festival de Cerveja Artesanal. Começa amanhã, nossa, muito chato. Tem exposição do Ismael Neri, até agosto. Tem Festival Luso Brasileiro da Comédia, é literalmente piada de português, né? E por aí vai. No Japan House, na Paulista, numa região relativamente próxima do Centro Expandido de São Paulo.